Testando. Acho que tá bom. Acho que melhor. Boa tarde, pessoal. Bom, nós vamos falar um pouco hoje sobre TDD com Clean Code. O tema é chega de amadorismo. Então, nós vamos ver o que tem de amador que nós estamos fazendo hoje e o que tem de profissional que nós podemos fazer. Vamos entrar com o assunto de Clean Code, como uma ideia de como escrever um código limpo. E, por final, vamos falar sobre TDD, que eu vou mostrar mais ou menos a dinâmica, como funciona, e ver como que isso se encaixa com o Clean Code. Bom, eu sou Alisson Rodrigues de Souza, eu sou motociclista, programador Java, agilista, e sou certificado Scrum Master. Era para estar com um amigo meu palestrando aqui, só que alguns problemas pessoais ele não pôde vir. Então, ele é o André Lima Dias, também ele é programador, agilista, ele é pós-graduando em métodos ágeis. Nós programávamos em par cerca de um mês atrás, até eles trocaram de empresa, então, por isso até que não pôde vir. Bom, sobre o assunto. O mundo está cheio de gambiarras. E isso não é só apenas nossa culpa, é em diversas áreas. Como podemos ver, isso é real e acontece em outros lugares. Por exemplo, uma escada deficiente com 2 primeiros degraus. Isso acontece não só apenas nessa área, né? Na engenharia também acontece isso. E com isso se vai bilhões e bilhões, seja em software, seja em qualquer outra área, engenharia, arquitetura. Aqui é um exemplo de código, né? Nós não nos safamos dessa, nós também erramos muito. Muitas vezes por falta de conhecimento, mas isso acontece na nossa área. Bom, amadorismo. O que é amadorismo segundo o Aurélio? O resumo é que pratica qualquer arte ou esporte sem ser um profissional. Ou seja, vocês jogam futebol no fim de semana, vocês são amadores. Vocês não é esse o que vocês estão qualificados a fazer. Qualquer esporte que vocês vão praticar, pelo qual vocês não são profissionais nessa área, vocês todos são os amadores. Então, nós somos amadores em diversas áreas. Então, nós vamos ver o que nós podemos fazer para tornar profissionais em desenvolvimento. Sobre profissionalismo, é uma frase que eu tirei do Martin Fowler, que ele define que qualquer tolo pode escrever código que um computador consiga entender. Bons programadores escrevem códigos que humanos consigam entender. Então, nós vamos ver isso, basicamente, hoje. Esse foi o cara que citou essa frase no livro dele, uns 8 anos atrás, se não me engano. Bom, então, como que nós vamos fazer códigos que humanos possam entender? Isso é bem difícil para nós, que somos muito técnicos. Uma brincadeira que é legal de fazer é tu pegar o teu código e dar para alguém não técnico ler e ver se ele consegue entender. Se ele conseguir, é que o teu código está bem escrito. Pode passar? Bom, vamos fazer isso com o que nós chamamos hoje de Clean Code. Robert Martin, mais conhecido como Uncle Bob, ele perguntou para os melhores desenvolvedores que ele conhecia o que seria um código limpo, o que seria um Clean Code. Então, ele juntou um compilado de alguns grandes desenvolvedores e criou algumas definições. A primeira, essa é só um resumo da definição, ela é bem extensa. Um código limpo é simples e direto. Além de seu criador, um desenvolvedor pode ler e melhorar um código limpo. Outra frase expressa todas as ideias do projeto que estão no sistema.
Você sabe que está criando um código limpo quando a rotina que você lê se mostra como você esperava. Um resumo geral, isso foi o compilado que o Uncle Bob gerou, mas em resumo geral, Clean Code é simples e direto, um desenvolvedor pode ler, cada rotina que você lê se mostra quando você expressa as suas ideias. Basicamente, Clean Code é isso, resumindo todo o compilado. É isso aí. Essa imagem é a primeira imagem que aparece no livro do Clean Code. É bem bacana a ideia que ele mostra. Que ele diz que o tempo que tu passa lendo código é a maior parte do tempo do programador. Então, tem um exemplo de um código bom e um código ruim. Um código bom, tu vai perder pouco tempo lendo e entendendo a lógica do negócio. Um código ruim, tu vai perder muito tempo com coisas que não deveriam estar ali. Que você vai ficar tentando entender o porquê está ali e ninguém tirou. Começando com as técnicas. Aqui eu vou passar um resumo de cada item que ele fala no livro inteiro do Clean Code. É bem resumido, sobre diversas técnicas para como fazer isso. Algumas métricas que ele usa no livro. Bom, nomes significativos. Nomes como A1, A2, A3 são opostos de nomes que demonstram intenção. Ou seja, nomes de variáveis, métodos, classes que não dizem nada. Então, isso acaba sendo muito ruim para tu entender depois, quando for melhorar o código ou dar manutenção. Pode passar. Evite também usar abreviações ou trocadilho. Escreva exatamente o que você quer dizer. O nome deve ser autoexplicativo. O nome tem que ser algo que tu consiga ler. Não pode ser abreviações que tu tem que soletrar para entender o que é aquilo. É comprovado que o desenvolvedor gasta muito tempo lendo código do que escrevendo. Então, não economize caractere ao declarar uma variável, um método, uma classe. Tente deixar ela clara do que ela está fazendo. Sobre comentários. Comentários podem ser úteis, colocados em lugares certos, mas também podem ser mentirosos e trazer desinformação. Nós não atualizamos comentário, nós atualizamos código. Então, se tem um comentário, verifique se tu não consegue ser mais claro no código, em vez de explicar o seu código, tente se explicar no código. Na verdade, o melhor comentário é aquele que não precisa ser escrito. Um dos principais motivos para você escrever um comentário é porque o código está difícil de entender. Então, ou seja, sempre que vocês pensarem, vou colocar um comentário,
passo antes de abrir a chave. Esse tipo de situação ele deixa o código mais fácil de ler e cria uma padronização bem limpa mesmo. Evite deixar o código todo grudado. Como eu falei, tenta separar por espaços para deixar ficar ali mais claro e não todo junto. Sobre tratamento de erros. Acho que esse aqui é um ponto que ajuda muito. Ele fala que ele enfatiza muito no livro, prefira lançar uma exception ao invés de retornar um código de erro. Esses erros desorganizam a chamada do método. Por exemplo, aqui tem um exemplo, salvar modelo. Nesse salvar modelo, ele delega duas responsabilidades, que existe modelo com o mesmo nome, que ele vai validar, vai extrair uma exceção, e existe modelo com o mesmo item. Se não extrair uma exceção, ele vai delegar para salvar modelo. Por exemplo, aqui no canto à direita, tu tem as exceções. Foi criada uma exceção para cada método, sendo que elas são bem óbvias. Com o nome do método, você já consegue ver qual que ele vai lançar de exceção. Então, tem duas exceptions. O modelo com o mesmo nome, com o mesmo item, exception, e o modelo com o mesmo nome, exception. Ambas, elas estendem de modelo exception, que é o que o método salvar modelo está retornando. Então, essa ideia de exception é muito bom. Para tu não precisar mandar códigos de erro ou null ou algum outro tipo de retorno. Ele também fala que retornos nulos não é bom. Isso vai causar alguns null pointer exception mais tarde. Então, se tu tem uma lista, não retorna nulo se ela estiver vazia. Retorna uma lista vazia, que isso vai te evitar dor de cabeça mais tarde. Aqui tem um gráfico mostrando a adoção do mercado para algumas tecnologias. Hoje em dia, orientação a objeto ninguém mais discute. É fato, já está sendo utilizado. Ninguém discute, programação estruturada é melhor que orientação a objeto. Hoje não se fala mais nisso. Já está culturalmente aceito. Agile é um tema que, hoje em dia, se tu não é ágil, tu está fora do mercado, simplesmente. Até as próprias empresas que se dizem fábricas de software, elas, por mais que tenham os processos todos engessados, eles usam muitas técnicas ágeis para tentar tirar um pouco da burocracia que tem nos processos legados. E existe um gap muito grande em TDD e Agile. Se bem que eu considero que não existe como tu ser ágil sem não usar TDD. E esse gap é o que nós temos que tentar aproximar mais. TDD é algo que não sei porquê, não está sendo tão aceito. Até sei, vamos falar mais tarde sobre isso. E muito menos a TDD, que eu nem vou citar aqui hoje. Talvez o próximo Fizzly, o anterior eu falei sobre Agile, esse eu estou falando sobre TDD. Provavelmente o próximo eu vou falar sobre ATDD e BDD, que é algo que é muito importante e o pessoal não está fazendo muito menos que TDD. Só uma pergunta, quem aqui pratica TDD hoje? São 5% da sala. Exatamente isso que eu estou falando. E quem aqui trabalha com métodos ágeis? Metade de vocês trabalham. Então, não tem como ser ágil se não ter TDD. Isso é uma coisa que nós temos que trazer para o nosso dia a dia. Pode passar? Antes de falar de TDD, eu vou falar um pouco sobre testes em geral. Porque há muita confusão em TDD com outros tipos de teste. Então, eu vou citar alguns exemplos de maneira visual para que nós podemos entender mais ou menos o que nós estamos testando e qual que é o objetivo de cada teste. Por exemplo, end-to-end é um teste que tu vai testar desde a interface até o banco de dados, englobando tudo, regras de negócios, tudo que estiver no meio do banco e a interface. Teste de usabilidade. Basicamente, ele vai ficar no nível de tela. Ele vai ver se a tela está apresentável, não vai chegar a nível de regras, se está certo ou não está. E vai validar, vamos dizer assim, a lógica do cliente e o processamento em tela. Seria mais o que roda no cliente mesmo. Integração. Teste de integração é um teste que é feito entre sistemas. Por exemplo, o back-end e o front-end
pode ser visto como dois sistemas. Então, tu consegue integrar os dois e fazer testes de integrações. Testar o proxy, banda, quantos usuários consegue conectar nessa rede. Pode ser entre sistemas também. Por exemplo, tiver um sistema paralelo ao outro, um teste de integração pode ser sobre os sistemas como um todo. Teste funcional, que esse é o que a maioria dos analistas de testes hoje fazem, ele basicamente é o quê? Ele pega a tua visão, imputa os dados e espera outros, conforme as regras de negócio. Sendo que todo o banco e a conexão, isso é mocado. Então, com base num cenário que tu imputa os dados, como está mocado, tu sabe que ele deve retornar aquele cenário. Se não retornar, tem algum erro. E Unit Test, que é o que nós vamos falar hoje. Que, como você pode ver nessa figura, Unit Test ela está basicamente na lógica do negócio. Então, nós vamos falar sobre TDD aplicado apenas à lógica de negócio. Nós não vamos falar sobre mais nada do que aqueles quadradinhos e testar pequenas unidades. Então, todo esse mundo que envolve a área de testes, nós estamos nesse pontinho na área de negócio. Bom, esse foi o cara que criou vamos dizer assim, a metodologia TDD. TDD não é um framework, não é uma tecnologia, ele é uma forma de fazer testes. Apenas isso, é uma estratégia de como fazer testes unitários. Eu gosto dessa frase, eu compartilho da mesma opinião que o Klaus, que não existe desenvolvedor profissional que não faça teste unitário em seu código. Hoje em dia, não fazer testes é a mesma coisa que vocês irem fazer uma cirurgia e o médico não lavar a mão. Pode ser muito rápido, mas depois vai dar um problema muito grande para vocês. Tentando passar isso para a visão do cliente, não fazer testes é a mesma coisa que ele fazer uma cirurgia sem anestesia. É mais barato, só que ele vai sofrer muito depois. Esse é o mantra do TDD. Ele é muito simples, só que ele é difícil de aplicar. Ele tem 3 regras, sendo que a primeira é escrever um teste que falha, sem ter o método que tu vai, método de negócio pronto ainda. Fez ele falhar, cria o método de negócio e faz ele passar de qualquer forma. Pode fazer gambiarra, o que for ali. Faz ele passar. Passou, aí o próximo nível é refactoring. Aqueles A1, A2, A3 que tu colocou apenas para ser mais fácil, tu vai tentar deixar ele de uma forma mais clara. E é nessa parte que nós vamos aplicar o Clean Code. Aquelas técnicas de hibridação, de formatação, exceptions, é tudo nesse bloco que nós aplicamos. Eu até, onde eu trabalho, eu abstraí essa figura e criei mais 2 caixas no refactoring. Que depois que quando tu refatora o teu método, o segundo passo é refatorar o teu teste. Porque assim como o método, tu vai ter que dar manutenção nele depois. E isso tem que ficar muito claro e muito simples. Depois eu vou mostrar como que nós, alguns padrões que nós usamos para teste unitário para realmente ficar simples a nosso dia a dia, para poder dar manutenção nos testes. TDD é simples de entender. Faz um teste, faz ele falhar, implementa, faz ele passar, refatora. Esse é o fluxo até o final. Basicamente é isso. Só que não é bem assim. Para te fazer sozinho ele, tu precisa de coaching, tu precisa de alguém junto. Tanto que o TDD ele surgiu, por exemplo, com pair programming, com string programming, que programando em par, enquanto tu está codificando e falando a tua lógica, está pensando, a outra pessoa já está pensando em outras formas também de atacar esse problema. Então, é difícil iniciar TDD sozinho, sem ter alguém programando em par. O cara que ia palestrar comigo, nós programamos em par uns 6 meses, mais ou menos. E ele ia entrar mais na parte de TDD em projetos legados, eu ia mais esse overview sobre como aplicar TDD. Então, ele começou a fazer TDD comigo, basicamente. Eu fazia já há alguns anos, ele começou a fazer comigo no projeto, e hoje ele é um cara que está palestrando em vários lugares, tentando levar isso. Só que sozinho ele não conseguiu
fazer isso. Que muita coisa ele não conseguia fazer, e quando fazia, para manter era muito difícil. Então, o que acontece? Tem que ter coaching. Hoje em dia, ele faz coaching com outros programadores. Então, tu tem que ter alguém do teu lado te ensinando e evoluindo junto. Aqui é um exemplo da empresa, é um exemplo de teste que nós fizemos lá. Então, uma definição que nós criamos. Cada teste deve ter de 2 a 7 linhas. Não mais que isso. Tem mais que isso, está errado. Chama alguém, tenta ver o que pode fazer melhor, para deixar de forma mais simples para te manter. Porque tanto quanto o código de produção, tu vai manter esses testes. Eles têm que ficar estupidamente simples. Como vocês podem ver, um teste ele é dividido em 3 etapas. Dentro do teste, tu tem um cenário, tem um método que monta um cenário. A segunda linha é uma ação, a ação unitária que você deseja testar. E a última, as 2, 3, 4, 5 linhas, pode variar ali, são a tua validação, se ele está retornando o que tu esperava. Quando tu usa TDD, o TDD ele impacta muito no designer do código. Então, por exemplo, isso que foi usado o TDD para fazer esses passos. Foi primeiro criado um método teste1, por exemplo, o nome do método, e foi chamado o método que desejava ser testado, passando dois valores qualquer. Beleza, falhou, eu vou implementar esse outro método. Daí, implementando, fiz ele passar, vou refatorar esse método. O que eu fiz? O teste1 não é teste1. Eu pensei num cenário que é adiciona item no carrinho com pedido criado e item novo. Notem que o nome, ele já explica, ele se auto-explica o código. Não tem nenhum comentário explicando o que ele faz. Ele está simplesmente claro. O método que eu estou testando é adiciona item no carrinho. E a minha verificação é se ele não me retornou nulo e se ele chamou o método insere item da tela no pedido. É simplesmente isso. Então, tu faz esse teste, implementa o código, vai para o segundo passo. O segundo passo é outra regra. Adiciona item no carrinho com pedido criado e item repetido. Ou seja, tem uma regra por trás desse cenário que quando o item já existe no carrinho e eu estou adicionando de novo, ele vai validar lá embaixo se ele faz update quantidade de item. Se ele vai fazer um update na quantidade do item. Ou seja, se ele não fizer, ele vai estar replicando o item de uma outra linha na tabela ou de alguma outra forma. Aqui ele vai estar validando isso. O último passo, a última regra, é adiciona item no carrinho sem pedido criado. Ou seja, tu vai adicionar, o carrinho está nulo. Então, o que ele faz? Ele verifica se ele persistiu o carrinho antes de salvar o item, para ter a dependência. Como eu falei, quando tu faz TDD, o design do teu código ele fica muito simples. Se tu faz o teste depois, é muito difícil de fazer teste unitário nele. Tu vai ter que refatorar muito. Então, isso é muito bom. O teste fica de uma maneira muito simples e o código também. Pode passar. Aqueles 3 testes os testes para esse método aqui. Então, ele tem uma responsabilidade, ele adiciona item no carrinho, onde, por exemplo, o primeiro if, se o ID do pedido é nulo, ele vai delegar a um outro método para fazer, a criação do pedido e depois adicionar o item no pedido. O segundo if. Notem, esse é um código feito na empresa que eu trabalho. Então, uma regra do Clean Code é um outro programador pode fazer o código ficar mais limpo ainda. Por exemplo, hoje, vendo esse código agora, esse código foi o que fiz ano passado, poderia, aquele primeiro if, fazer que nem o segundo. O segundo tem um método que é o seguinte, existe item repetido no carrinho, ele retorna true ou false. Se existe, update. Se não, ele vai cair no else e vai inserir o item. Poderia ter feito isso no primeiro if. Existe pedido criado? Então, ou seja, tu nunca vai fazer um código limpo de primeira.
A ideia é, cada vez que alguém diferente, olhar com um olhar diferente, passar por ali, vai melhorar esse método. Aí que entra a regra do escoteiro. Os escoteiros, quando eles vão acampar, por onde eles acampam, eles têm uma regra muito forte que eles têm que deixar o lugar exatamente igual ou melhor que eles encontraram. Então, basicamente isso. A próxima vez que eu passar nesse método e ler ele e achar que necessita de uma refatoração, é só criar. Ele vai estar 100% coberto. Essa alteração, vou ver se impactou alguma outra funcionalidade na hora. Eu posso, por exemplo, se eu colocasse mais uma comparação naquele if, vai quebrar, porque ele só testa um cenário. Eu teria que criar mais um outro cenário para ele. Bom, por que usar TDD então? A bateria de teste cresce, e isso é natural. Não tem ninguém no final do projeto te cobrando métricas para, faça TDD. Não, isso vai acontecer naturalmente, assim como a evolução do software. O código já nasce testado. Com outras metodologias, a fase de teste era uma fase que era depois do desenvolvimento. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia tu termina uma funcionalidade, ela já nasceu testada já. E pode passar para alguém validar, que vai apenas validar com um olhar mais de negócio, se está fazendo o que deveria estar fazendo. Então o que acontece? Como o código já nasce testado, tu não vai ter parar no final da sprint ou do projeto e, não, agora eu vou testar. Não, já está testado. Então tu terminou, de fato, o que estava fazendo. E sem falar no mais importante, que é o feedback dos testes. Cada alteração que tu vai fazendo no decorrer do projeto pode impactar em outra, tu pode causar um outro erro. Então, os outros códigos já estão testados unitários. Ou seja, tu vai ter o feedback em menos de 10 segundos dos testes rodando, se falhou ou não falhou. Então, a abordagem tradicional, basicamente era isso, era testes no final e se não deu para testar, entrega assim mesmo. Essa é a realidade da maioria das empresas, né? E com TDD não, isso não existe. Tu vai fazer testes no início ao fim do teu projeto. Me faz pensar no requisito. Por quê? Tu não tem um método para te testar. Tu tem que pensar no teu cenário para te testar. Ou seja, está pensando no teu negócio. Antes de começar a codar de fato. Então isso é muito bom. Que, conforme tu vai montando o teu cenário, pode surgir dúvidas, que pode ser algum furo na regra. Então, isso ajuda muito. Simplicidade. É a ideia de baby steps. Implementa uma regra, faz o método passar, refatora, implementa outra, faz ele passar, refatora, de maneira muito simples, que conforme vocês forem trabalhando, vai chegar ao nível que vocês vão fazer isso muito fluentemente e vai ser legal, que vocês não vão conseguir mais trabalhar sem teste unitário, vai ser algo vai ser tão crucial quando usar um if, um for dentro de um código, é muito simples. Ajuda no designer, como eu falei. É legal que o Clean Code ele fala que métodos não podem ter mais que 20 linhas. Se tu usar o TDD, é difícil tu ter um método com mais de 20 linhas. Tu tem que se esforçar para conseguir isso. Se tu não usar, certamente vai ter, e o refactor que vai ter que fazer vai ficar muito ruim. Maior segurança para mudanças. Mudou uma regra. Beleza, vai lá, escreve um novo cenário. Se for o caso, muda um cenário já existente, roda e vê se a tua regra não impactou. Ou seja, tu tem muito mais segurança a mudanças. E mudança na nossa área é o que mais tem. Isso, nós temos que aprender a trabalhar com isso. Aqui um exemplo de produtividade, sem testes unitários, sem TDD. É só um exemplo aqui, só para botar num gráfico como ficaria mais ou menos. O que acontece? Um projeto sem teste unitário, não estou nem falando em TDD agora, estou falando em teste unitário. Tu tem uma produtividade alta no início. Conforme vai passando e vai implementando novas funcionalidades, novos erros vão aparecendo por causa de uma correção que tu fez ou de uma nova funcionalidade que entrou. Ou seja, em vez de trabalhar direto com, vamos dizer assim, implementando features novas, tu vai passar muito tempo corrigindo. Isso vai deixar a tua produtividade muito baixa.
E como tu pode ver, na linha azul, é um projeto que tem teste unitário. A tua produtividade sempre vai ser alta, porque se tu alterou alguma coisa que impactou em outro ponto no código, tu vai saber na hora. Tu não precisa de 1 dia, 2 testes para identificar esse problema. Bom, aqui o TDD em código legado, era aqui que o meu colega ia falar. Ele fez o trabalho de conclusão dele estudando TDD em código legado, tentou aplicar na empresa que nós trabalhávamos, e ele teria alguns cases para mostrar, só que como ele não veio, ele não vai mostrar. Então eu vou mostrar por cima mais ou menos o que seria, em 2 imagens apenas. É difícil TDD em código legado, se aplica muito a regra do escoteiro. Passou por um método de 100 linhas, aquele bloco faz uma coisa, beleza, extrai aquele bloco e testa. E continua seguindo a tua lógica. Passou por um método cheio de comentário, tenta entender a lógica e tenta explicar a lógica em variáveis ou métodos que tu possa entender lendo o código, não lendo o texto. E ficaria mais ou menos isso. Tem um prédio velho, essa parte a regra do escoteiro entra no meio ali, que depois disso, todas as novas funcionalidades do código legado, tu vai aplicar TDD. Então, dali para frente vai ficar certo. E, com o tempo, com a manutenção no código legado, ele vai melhorando todo o resto do código. Eu costumo ver TDD mais ou menos dessa forma. O código legado, ele é todo amarrado. Não é fácil extrair um pedaço de um método para outro, porque muitas vezes tem muitas dependências e tu não sabe onde vai impactar, porque não tem testes. Então, a maneira de saber é colocando alguém testar para ti ou em produção. Então, eu vejo dessa forma. Com o TDD, tu consegue ter pequenas unidades de códigos que realmente fazem o que deve ser feito e da forma correta, porque ele já nasceu testado. Ele não vai ficar encapsulado porque tu está começando por testes. TDD é Test Driven Development, ou seja, é desenvolvimento dirigido por testes. Tu faz o teste, tu não faz o código. Tu testou, aí tu começa a fazer o código. Então ele já fica mais solto. Qualquer alteração que tu vai fazer é muito mais simples. Bom, pessoal, nós precisamos de vocês. Essa ideia da palestra de profissionalismo é algo que eu não considero um desenvolvedor profissional que não faz teste unitário. Não estou nem falando de TDD, pode ser qualquer outro método de fazer teste unitário. Ele simplesmente não existe. Essa é a minha opinião, assim como de alguns autores que eu leio. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui é isso. Tentem buscar, de alguma forma, esse conhecimento para trazer para dentro das empresas de vocês. Às vezes é simples. Contratando uma pessoa, abriu vaga de desenvolvedor, contratando uma pessoa que tem aqueles skills, tu consegue botar limpar com outra, e daí tem 2 pessoas. Dali tem uns meses, tem 4, 8, 16, 32. Tu consegue, em um ano, mudar toda a empresa, tendo essas pequenas ações. E, para finalizar, todas aquelas polêmicas que aconteceram na internet, que somos todos macacos, eu fiz uma brincadeira. Nunca se esqueçam, somos todos programadores. Era isso aí, pessoal. Obrigado. O resto do tempo, acho que deixar para perguntas. Quem quiser puxar algum tema, alguma coisa que podemos conversar, pode ficar. Cara, não sei se tu tem essa informação, eu trabalho com Android e há algum tempo eu tenho tentado implementar teste unitário e o suporte pelo menos que eu tenha conhecimento, é bem complicado. E uma das estratégias, porque como tu tem que rodar os testes numa máquina virtual, fica muito lento para tu fazer TDD. Então, uma das estratégias que eu li na internet é separar um módulo Java puro e a parte Android e fazer daí unit test no Java puro e poder fazer TDD ali. Mas eu não sei exatamente como fazer isso. Eu não sei se alguém aqui, se não for tu, tiver mais informações sobre isso, porque eu só li superficialmente, porque o Android ele tem
ele modificou algumas das APIs do Java, então eu não poderia usar algumas APIs do Java ali na parte pura, e eu não saberia como fazer essa integração na IDE mesmo e tal. Então, se alguém tiver informação, ou até tu mesmo, eu gostaria de saber sobre isso. Como é que estão fazendo testes em Android, desenvolvimento Android? Tem alguém aqui que trabalha com Android? Acho que isso responde a tua pergunta. Bom, tentar colaborar um pouco. Eu não trabalho com Android, eu trabalho mais para sistemas corporativos web e desktop, com Java EE, basicamente. Uma solução, tu tem que ter primeira coisa, Android tem que ter um framework, alguma ferramenta de integração contínua. Seja um Jenkins, Hudson, Bamboo, ou seja free ou paga, tem que ter. Então, uma estratégia é fazer isso. Eu participei de um projeto que ele tinha 15 mil testes. Ele demorava 2 horas para rodar. Eu não ia a cada alteração rodar os testes. Então, o que nós fizemos? Todo o dia, toda meia-noite, ele colocava rodar automaticamente esses testes. Essa foi uma solução que nós encontramos porque era um projeto muito grande, era uma multinacional que era um RP gigante e simplesmente tinha que rodar os testes. Chegou um nível que tinha muito teste que demorava muito tempo para rodar. Então, essa foi uma solução. Não sei se é a melhor. Então, o feedback tu vai poder ter da classe, não de todo o projeto. Na realidade, quando tu fala em fazer teste unitário, tu está presumindo que a gente use um framework de teste unitário, né? Eu conheço mais ou menos o JUnit, que é usado no Java. Como é que ficaria isso daí em outras linguagens? Para Java tem JUnit, tem... Aqui, assim, quando não tem o suporte do framework baseado em JUnit, ou muito parecido. Qual linguagem específica? Porque JUnit ele tem diversas versões. Tem NUnit, que é para C#. Tem o TestNG, que tem uma versão, não me lembro qual a versão, mas tem a mesma para C#. Ruby tem um similar, agora não me recordo o nome. Então, depende muito do qual tipo de linguagem. Então, assim, para Java, eu diria que eu trabalho hoje, tanto JUnit quanto TestNG atendem. O que ambos não atendem, surgiu alguns, vamos dizer assim, plugins que tu consegue usar junto com o TestNG, por exemplo, o PowerMock. Por exemplo, com JUnit e TestNG é impossível mocar métodos privados e estáticos. Se tem necessidade, usa um outro framework que ele ataca mais essa abordagem. Então, depende da linguagem, sempre tem algum framework, alguma coisa. No caso do Android, tu consegue fazer com JUnit, porque é o próprio Java, mas tem um JUnit versão Android, se não me engano. Só que daí tem que ver como que tu vai usar isso dentro do teu projeto. Quais são as estratégias, enfim, vai depender do projeto. Pode passar ali, só para ficar os contatos. Eu separo um pouco essa ideia do TDD em si com o teste unitário, porque eu acho que são dois momentos, tem dois momentos que tu usa determinados recursos, isso é tempo, isso é gasto, então isso na nossa área tu acaba sendo um impacto, então isso pode inviabilizar um projeto, por exemplo, vamos usar JUnit, vamos usar TDD, ou eles vão dizer, não vamos porque vai demandar muito recurso, blá, blá, blá. Então tem uma prática que eu não sei se é a mais correta, então aí que vem a questão da pergunta, que é basicamente o seguinte, a solução do problema, ela vai ser feita pelo desenvolvedor da forma que ele for fazer, e ele tem que ter esse lado profissional que tu falou, que é fazer já o teste unitário, tudo e tal, mas ele vai verificar a solução dele, ele vai usar um padrão de projeto de acordo com a arquitetura dele e tal. Mas a parte do TDD que eu faço verificando um cenário específico. Então, por exemplo, ele vai fazer vários métodos que vão chegar num determinado ponto que vai ter o retorno acabando de um método. Então, eu verifico esse método específico e todos aqueles métodos que ele usa abaixo, quem testa é ele, entendeu? Então, basicamente, eu verifico se a solução do problema está sendo resolvida pelo TDD, mas eu não faço o TDD voltado ao teste unitário.
Então, não sei se tu tem alguma... Na verdade, tu não faz TDD, que TDD tem seu teste antes. Tu já está mais num nível de negócio. Não, na verdade, eu centralizo o que eu quero, mas Isso, ele cria vários outros métodos abaixo. Então, eu testo antes, dá o erro, e aí ele desenvolve em cima desse método que eu quero, mas ele cria a solução. Entendeu? Entendi. O que ele testa é unitário. Lá dentro do método vai ter 3, 4 chamadas unitárias. Tu vai testar mais o fluxo em si, validando o negócio, se realmente corrigiu aquela regra. Aí que entra o BDD, entendeu? Isso, eu uso BDD. BDD. É isso que eu vou falar provavelmente ano que vem. É BDD e ATDD, que é algo mais... É mais de negócio, talvez o analista de sistema ou de testes que vai fazer isso. Não sei se tu é desenvolvedor ou analista de testes. Eu sou analista de testes. Eu uso o BDD até exatamente para essa questão que tu perguntou agora, porque acaba que a maioria dos analistas de testes não tem o conhecimento de como a solução vai ser implementada. Tu sabe o que o negócio quer. Sim, exato. Então, se tu tem um conhecimento básico, no caso de desenvolvimento, consegue implementar um BDD... Tu não precisa exatamente, cara, eu sei que ele vai precisar criar um método que vai ter que verificar uma flag, não sei o que. Isso exatamente eu não preciso saber. Sim. Isso quem precisa saber é o desenvolvedor, entendeu? O BDD entra para isso, ele te abstrai isso do analista de testes, tu não pensa em método, tu pensa em funcionalidade. Isso, mas acaba sendo um TDD também. O BDD. É o BDD no caso. O BDD, mas tu pensa na funcionalidade e tu cria pode ser um cenário de testes com script de BDD, né? Isso. Dado que eu imputo tal dado, a modo que eu espero que faça isso. Isso, mas mesmo antes do desenvolvimento. Eu crio isso antes, porque daí dá o erro. E ele desenvolve em cima do cenário que eu quero que ele faça. Isso na verdade é o ATDD então, que você está falando. É ATDD. O ATDD o que é? O desenvolvedor vai começar a desenvolver. O analista de teste vai começar a pensar nos cenários, montar, para que quando ele tiver o primeiro método pronto, beleza, commit que eu vou testar. Tu vai começando testando unidades e vai partir, sempre com a visão de negócio. Que o ATDD, o que acontece? Ele é uma dinâmica diferente do TDD. Tu senta com o analista de sistema e discute as regras, combinadas as regras, aí vocês vão trabalhar a nível de negócio para atender esse requisito. É a TDD, é quase um TDD, só que é mais a nível de negócio, é um nível mais superficial. Tu não vai chegar a nível de cada método, vai testar um todo. Sim, exatamente. Deixar meus contatos aqui, se caso alguém quiser conversar, eu posso passar mais informações. Mais alguma pergunta? Quanto tempo tem? 20 minutos. Só para jogar a conversa fora agora. Uma grande discussão que teve há 2 semanas atrás foi que o criador do Ruby, um dos criadores do Ruby, palestrou no Ruby Conference, agora em 2004, falando que TDD está morto. A frase é TDD is dead. Então, isso causou muita repercussão. Inclusive, ontem, ao meio-dia, até meio-dia e meia, teve um hangout do Martin Fowler com Kent Beck e esse cara que escreveu o que TDD está morto, e daí ele explicou o porquê. Justamente por isso, porque hoje não existe desenvolvimento profissional sem ter cobertura de teste unitário. Então, eles discutiram que TDD é algo que veio para ficar, não é algo passageiro. Eu posso, sei lá, daqui a alguns anos, não ver mais Scrum, por exemplo, como um método ágil. Pode vir outros. Eu não consigo enxergar nada além de TDD. TDD é algo que veio para ficar, porque ele realmente ajuda muito no desenvolvimento do projeto. Então, tem muitos assuntos agora pipocando na internet. No site do Martin Fowler, do Kent Beck, eles ficaram brigando por causa que o cara falou aquilo e ficaram se xingando com posts, dizendo por que TDD funciona e o outro dizia por que não funciona. A realidade dele não funcionava com Ruby, por exemplo. Talvez para Ruby não seja um cenário ideal para usar TDD, não sei. Ele não teve sucesso nos projetos que ele rodou TDD. Enquanto isso, já teve N outros exemplos de cases, mostrando diversos cases que têm sucesso, principalmente agora projetos Java, que eu mais trabalho, e eu sei que isso funciona, que eu trabalho há 3 anos com isso e não é por nada que
Hoje é uma coisa que a empresa tem... normalmente vocês têm que convencer os gestores de vocês usar a TDD por causa do tempo, né? Nosso caso é o contrário. Nós temos que convencer os desenvolvedores. Os gestores já sabem disso. Os coordenadores e gestores cobram nós de executar. Então, por isso essa ideia de fazer pair programming. Hoje nós temos 40% da empresa, dos desenvolvedores, fazem TDD. Até o final do ano nós vamos ter 100%. Como que é isso? É uma mudança cultural, não é uma palestra ou um dojo que vai resolver isso. Nós quisemos uma abordagem que toda semana vai ter dojo na empresa, sobre TDD. Toda semana até o final do ano vai ter 2 horas por semana de dojo. A empresa liberou esse espaço e nós vamos fazer. Então, esse tipo de situação que acaba tendo a mudança. Até o final do ano nós vamos ter 100% do time capacitado. Hoje nós temos 40%. Esses 40% já é o suficiente para fazer pair programming e passar o conhecimento. Então, esse tipo de ação é legal de ter. É difícil ter uma empresa que, dane-se o prazo, faça certo. Tipo, nós temos projetos por exemplo, era 6 meses, nós levamos 10, não tem problema. Você está entregando coeso, tu não está entregando bugs para o cliente, tu está entregando sempre software funcional. É a grande maioria. Exato. O problema é a questão de prazo. Bom, tem diversos assuntos sobre isso. Tem hashtag noestimate. Não estima, simplesmente não estima. Normalmente tu estima porque tu quer cobrar. E se tu está querendo estimar é porque o cliente não confia em você. Basicamente é isso. Hoje eu trabalho num projeto que era 3 meses o projeto, já está há 8 meses. E o cliente vai renovando porque ele está gostando e ele já mudou 80% do escopo, que era o projeto original. Nós fizemos os 20 que ele queria e mudou o resto todo. Então, é jogar limpo com o cliente. Tu quer que eu entregue bugs mais rápido ou tu quer que eu entregue funcionalidades mais rápidas? Mais alguém? Algum ponto para discussão? Desenvolver software não é um trabalho, que nem falou, estimar, não é um trabalho apertar parafuso, não é uma esteira de uma fábrica, que tu tem um tempo, eu demoro 20 minutos para fazer esse método, demoro 15. Não, é algo mais, vamos dizer assim, é muito propriedade intelectual mesmo que tem ali. Então, tu tem que tentar separar isso. É difícil nas empresas. Hoje, 95% das empresas são assim, dessa forma. Sim. Não, eu entendo. Entendi. Porque na prática acaba, é muito difícil. Entendeu? Eu acho que chegar numa empresa que o cliente não tem, ele pode esperar, entregando bom, tá bom. Entendeu? Geralmente eles falam, não, cara, isso aí eu quero pro mês que vem, porque eu já tenho um monte de cliente que se eu jogar dinheiro, se eu esperar mais 2 meses, eu vou perder muito dinheiro nesses 2 meses que eu não ganhei. Entendeu? Então acaba... Esse ponto de estimar é um ponto bem que nós erramos muitos, né? Então, vou estimar, por exemplo, para, sei lá, fazer aquelas revistinhas de preencher lacunas de quadrinho. Quanto tempo tu leva para fazer uma do tempo normal, por exemplo? Quanto vocês acham que leva? Aquelas cruzadinhas de perguntas e respostas. Exato. Tu diz, daí tu fala para o teu cliente, eu demoro 3 horas, beleza. A multa de cada hora é 100 mil reais. Quanto tempo tu demora agora? Entende? Então, é difícil estimar isso. Então, nós, na nossa área, nós somos muito imaturos em estimar. Hoje, nós estimamos coisas macros. Estimamos metas, por exemplo. A meta é entregar digitação de pedidos até tal data. O como tu vai entregar, o quão de todas as funcionalidades que tem, tu vai entregar,
aí é variável, mas tu vai entregar aquilo naquela data. Até não sei se é válido isso aí para vocês, mas caso seja aproveitado para alguém. A gente faz, na minha empresa, a gente faz entregas de 2 em 2 semanas de determinadas funcionalidades e muitas vezes não precisa ser um projeto inteiro. Vamos entregando interações de um projeto que a gente vai entregando em partes, aí o cliente já vai homologando determinadas coisas. Mas a parte de estimativa que a gente faz, a gente orça determinados, a gente vai pegar tantos pontos, daí depois a gente diz para o cliente quantas sprints a gente vai precisar dessas de 2 semanas. E essa estimativa da sprint a gente faz durante quase uma tarde inteira, que a gente perde dentro de uma reunião, discutindo como vai ser feito, questão de quantas classes vão ser utilizadas. Então não é uma coisa bem macro, assim, eles discutem exatamente a questão de como vai ser feita a solução, quanto eles vão precisar realmente, e para a gente dar uma estimativa incrível, que isso acaba acontecendo, que se tudo detalhado, tu perde uma tarde, mas tu ganha muito menos atraso. Então acontece, acaba fechando as 2 semanas, incrivelmente chegando no final da outra sexta-feira, assim, pô, tudo exatamente na estimativa que deu, porque não foi uma questão assim, eu acho que eu gasto para você essas 2 telas, eu gasto, não, eles dizem assim, tal tela, quantos campos? Tá, isso é uma coisa, e eles começam a Sim, aí que tá. Você chega para um sprint de 2 semanas, se parar um dia, uma tarde. Quanto tu leva para estimar 2 anos de projeto? Exato. Tu ponta macros, objetivos, e tu estima quando chegar neles, porque eles vão mudar. Isso é fato na nossa área. Mas eu acabo conseguindo entregar essas 2 semanas e não atraso. Exato. O cliente sabe que é válido. Que na verdade, aí que tá, tu não estima todo o projeto. Tu estima o que tu vai fazer. Essa é a abordagem que o Agile vem para, que é a solução que ele tem. Só mais um comentáriozinho. Eu acho que é exatamente por essa dor de cabeça inteira e esse ponto de um negócio grande que a Bethesda da BioShock fechou. Eles fecharam, diminuíram a equipe porque eles queriam parar de produzir AAAs com data para lançamento, etc. E queriam começar a desenvolver jogos menores. Porque tu consegue ter menos dor de cabeça. Por exemplo, os projetos que eu trabalho são não tem muito custoso um erro em produção. Sei lá, eu não sei se, por exemplo, o projeto para Bung. Cara, toda a Bung é a empresa que gerencia o processo de transferência de notas fiscais. Imagine um dia a Bung sem faturar. Quantos bilhões ela perde? Então, os clientes pagam por isso. Fazer a qualidade máxima com todo o TDD e tudo certo, mas tu ter o conhecimento que tu não vai fazer, tu vai perder qualidade, mas é uma escolha que tu faz. Então não é, a maioria das vezes só acontece em função de falta de conhecimento, né? Então acho que é isso que essa tua palestra ajuda nisso. O cara vai saber como fazer e daí a decisão de negócio. Se tu vai diminuir a tua qualidade ou não é outra história. Porque o mercado é como a gente está conversando. O mercado não ele tem prazo, ele tem outros fatores que influenciam. Não adianta. E é bom deixar claro isso, né? Tu quer entregue bugs mais rápido em produção ou tu quer funcionalidades? A decisão fica para o teu gerente, né? É bom passar essa bola para eles. Porque nós sabemos, beleza? Leva tempo. E aí, vocês assumem o risco ou não? Passa para eles. Se assumir, beleza. Exato. Sim. Mas sim. O legal é que o TDD e o TDD tu consegue fazer em paralelo, né? Com o analista de teste, o desenvolvedor consegue tocar os dois paralelo, a mesma funcionalidade, cobrindo automaticamente elas.
Acho que tem mais tempo ainda? Não. Mais alguma última pergunta? Isso aí então, pessoal. Obrigado.